Bom dia, boa tarde, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família. Nós estamos aqui em mais um encontro, isso mesmo, na nossa sala de aula virtual. E você é o nosso convidado, fica conosco até o final dessa aula, que eu creio que vai ser bênção demais para a tua vida, tá bom? Então vamos só relembrar, nós estamos estudando ainda o módulo Eclesiologia, onde nós estudamos duas disciplinas, isso mesmo. Nós estudamos História da Igreja e nós vamos falar também da doutrina da Igreja, isso mesmo, tá vendo aqui, ó, a História da Igreja, nós trazemos um panorama da História da Igreja e nós vamos tratar também da disciplina Doutrina da Igreja. Então eu chamo esse módulo Eclesiologia, então nesse módulozinho você tem duas disciplinas que vão tratar acerca da igreja, o estudo da igreja, a história da igreja e aí a dogmática, né, a doutrina da igreja. Então são duas disciplinas importantíssimas. Então fica conosco até o final desse estudo, que eu creio que vai ser bênção demais para a tua vida. Então, como eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra, isso mesmo, é importante você estar sempre com a tua Bíblia. Afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. Então, qual que é o nosso material de estudo? A Bíblia. Então, claro que nós fazemos recursos, usamos recursos dos livros e muito contexto histórico, mas a nossa fonte básica e primária de estudo é a palavra de Deus, tá bom? Bom, então nós vamos fazer mais uma oração, tá? Como eu sempre falo, antes de nós começarmos, vamos pedir a bênção de Deus. É importante que você fale com Deus, até porque, queridos, a sabedoria que vem do alto é algo incomparável. Então, peça a Deus nesse momento que Ele dê sabedoria, que abra a sua mente, o seu coração, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, mais uma vez eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do meu irmão, desta minha irmã, desde que parou agora para assistir esta aula, para crescer um pouco mais através da tua palavra. Ó Deus, nos alcança, Senhor, por tua bondade, fidelidade e graça, que seja um momento de edificação, um momento onde o teu nome é glorificado. Abençoa a cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela um amém aí, fechado. Bom, vamos trabalhar então. Nós temos bastante coisa para tratar. Lembrando que nós estamos estudando a história da igreja, tá? Nós estamos estudando a igreja imperial. Se você acompanha na sequência aí no canal, se você é o nosso aluno, aí tem a sequência de estudos também. Nós estamos estudando a igreja imperial. Bom, no contexto da igreja imperial, recapitulando aí, no nosso último encontro, nós falamos acerca da ascensão de Constantino. Então, a igreja de perseguida, né, parece que vai ter aquela trégua, vai dar aquele alívio, e a igreja vai ter aquele respiro. Você vai ter mais ou menos aí, no começo, né, no início do quarto século, você vai ter a vitória de Constantino, e depois, né, de Diocleciano, você vai ter Constantino na batalha, e ele vai vencer Maxêncios, e aí ele vai começar o processo de cristianização do império. Eu disse no nosso último encontro que teve benefícios, mas também teve coisas que não foram tão boas assim, né? Então você vai ter mais ou menos aí no ano 313, que nós vamos ter aquilo que nós chamamos do Edito de Milão, ou o Edito de Tolerância. Então, o que foi o Edito de Tolerância? Os cristãos agora deixam de ser perseguidos e passam a ter a liberdade de culto. Então, conhecido como esse Edito de Tolerância. Agora, há uma liberdade para que os cristãos se reúnam e cultuem a Deus. Então, isso se dá pela influência de Constantino. Já tratei na semana passada, no nosso último encontro, como é que ele obtém a vitória, que ele vê, né, olha para o alto e vê no clarão do sol o símbolo como se fosse de Cristo, e a escrita, por este símbolo vencerás, e ali ele tem a vitória. A partir daí você tem esse contexto de cristianização, e a igreja vai ter essa liberdade de culto. Então a igreja vai dar aquela respirada, você tem
no concílio de Nicéia, a igreja já tratando, né, os bispos vindo e presidindo, discutindo acerca do futuro da igreja, combatendo a heresia diário, né, combatendo esse ensinamento diário que ele ensinava que Jesus Cristo não era Deus, foi criado pelo Pai, mas não era Deus, enfim. A igreja vai se posicionar. Então, de certa forma, como eu disse, tem coisas boas, sim. Você vai ter o estabelecimento aí do credo de Nicéia, enfim, vai ter muitas coisas boas. Então, você tem essa liberdade de culto, e vale lembrar que essa liberdade de culto ela não está exclusiva à igreja, até porque você tem no Império o politeísmo, isso que já vem da cultura grega, Império Romano, você só tem, como que nós podemos dizer, os deuses gregos passam a ter nomes romanos, né, para identificar com o povo, mas você tem um politeísmo. E aí com esse politeísmo, o cristianismo era considerado até mesmo quase que um ateísmo, porque eram monoteístas e o seu Deus na qual eles adoravam era um Deus invisível. E aí numa cultura onde se tem muitos deuses, numa cultura onde são estátuas, né, esses deuses, e as pessoas sacrificando esses deuses, aparece um grupo onde é monoteísta e esse Deus não se vê, eles eram praticamente considerados como ateístas, eram perseguidos também, e agora eles têm a liberdade de culto, agora a igreja respira. Há quem diga que no concílio de Nicéia, muitos bispos vêm até mesmo mutilados, porque sofreram torturas, sofreram, né, por conta da perseguição, e agora a igreja respira, a igreja está tranquila com essa ideia do edito de tolerância. Vale lembrar que também, no meio desse contexto, a igreja também vai passar por um processo interessante. Que processo que é esse? É a ideia do retorno dos desertores, dos apóstatas. Por quê? Porque no auge da perseguição, muitos foram obrigados a negar a fé, ou negavam ou iam ao martírio. E aí o que acontece? Depois dessa tolerância, dessa agora liberdade de culto, muitos querem retornar, não é? Mas tem um detalhe interessante. A igreja, de certa forma, ela não está preparada para receber essas pessoas. Por que ela não está preparada? Vamos pensar aqui uma coisa. Você imagina aquele irmão que, por conta da sua fé, foi mutilado, sofreu na tortura, sofreu, não chegou ao martírio, mas sofreu, foi judiado, outros perderam seus entes queridos, alguns mordidos por fera, e agora aquele desertor, aquele que negou, ele vem e diz assim, gente, eu quero voltar a adorar o Senhor, eu quero voltar a cultuar, até porque agora a gente tem essa liberdade de culto. O que acontece? A igreja não está preparada para lidar com essa situação, então surge a partir daí, não, vocês querem voltar? Tá, mas calma aí, não é tão simples assim não. Não é tão tranquilo assim como vocês pensam. Então começa a surgir aí a ideia da penitência, né? Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo para poder retornar, porque não é justo. Afinal de contas, eu não neguei e olha como eu estou, olha o que eu sofri, olha o que eu perdi. Agora você quer voltar e é tão simples assim? Então começa a surgir já no seio da igreja, né? De forma muito sutil ainda, essa ideia da penitência, essa ideia de uma punição, né? Deus te perdoa, claro, Deus te perdoa, mas você também precisa fazer isso, 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 e isso vai surgir na igreja, até mesmo vai virar um contexto de uma tradição, e as penitências como a gente tem, que vai influenciar também até a igreja hoje, que nós falamos protestantes, né? Com algumas práticas de disciplinas, e nós vamos tratar, quando começarmos a tratar da disciplina, da doutrina da igreja, nós vamos falar dessa questão da disciplina no seio da igreja. Biblicamente ela é reconhecida, mas existe algumas disciplinas que não são disciplinas, são penitências, e isso vem de uma herança lá de trás, como eu estou te falando agora, tá bom? Então a igreja não vai saber muito bem lidar com esses irmãos, e surge aí toda essa ideia das penitências.
O que vai acontecer? Foi somente no governo de Teodósio, entre 380 e 381, que aí o cristianismo passa de liberdade de culto para religião oficial. Olha que mudança. Agora vai passar de liberdade de culto para religião oficial. Então, você vai ter nessa data mais ou menos o edito que vai ser proclamado, que torna o cristianismo como uma religião oficial do império, que vai acontecer mais ou menos em 392, que é conhecido o edito de Constantinopla, que proibia o paganismo, isso mesmo. Proibindo o paganismo, torna o cristianismo a religião exclusiva do império. Então, nesse contexto, nesse período, eu disse que a cristianização trouxe muita coisa boa, né? Muita gente só fala mal do Constantino, mas teve muita coisa boa e nós não podemos negar. Então, nesse período, o cristianismo ele elevou o nível moral da sociedade, a ponto da dignidade da mulher ser reconhecida. Por quê? Porque no seio da igreja, a mulher já tinha esse respeito. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que a mulher ela vai conquistar esse espaço, diferente do que muitos pensam, uma interpretação errônea. Quando Paulo usa algumas expressões referendo à mulher, existe um contexto local ali, um contexto imediato de algo que acontecia ali local. Mas você vai ver que as mulheres começam a ter essa liberdade já no ministério de Jesus. Jesus ele dá essa importância à mulher que dentro de uma cultura não era bem vista na época, né? Não tinha esse reconhecimento. Então o cristianismo ele vai também praticamente quase que abolir os conflitos dos gladiadores nas arenas. Os escravos vão receber melhores condições de tratamento, até porque dentro do contexto da igreja também. Lembra que em outras aulas a igreja era perseguida por acharem que a igreja trazia esse nivelamento à sociedade. A sociedade, enfim, vai se tornar mais justa, uma legislação romana mais justa, e você vai ter o avanço da obra missionária. Então, você vai ter muita gente boa aí que vai sair no campo missionário na ideia de cristianizar o mundo, né? O problema é que depois isso aí vai tomar algumas medidas assim por interesse e vai desvirtuar bastante, tá? Mas existe algo interessante também. Por quê? Porque a partir daí vai se desencadear também uma grande perseguição ao paganismo. É claro que nada comparado àquilo que foi a perseguição aos cristãos, tá? Numa escala bem menor e com muito menos sofrimentos, mas nós não podemos deixar de falar que não houve uma perseguição ao paganismo. O que você tem? Você vai ter a relevância dos bispos, né? E o embrionamento, de uma forma embrionária, assim, o poder papal começa já a surgir. Ainda é um embrião, mas você tem a relevância dos bispos e de forma embrionária você começa a sentir a ideia do poder papal, que logo na Idade Média, na igreja medieval, que nós vamos trabalhar em outra aula, isso vai ser com muito mais força. Por quê? Com o enfraquecimento do império, a fragmentação do império, o cristianismo em ascensão, o que você tem? Você passa a ter um destaque dos bispos locais, isso mesmo. A igreja, nesse contexto, ela já está o quê? Meio que organizada, né? Você já tem uma igreja organizada, você tem os bispos locais, e é interessante que quanto maior era a cidade, também mais importante, né, era a pessoa desse bispo. Então você tem essa ideia de que ele era bispo, por exemplo, de Alexandria. É o grande bispo de Alexandria. Por quê? Com maior destaque ele tinha dependendo do tamanho da cidade. Então você tem um bispo de Antioquia, por exemplo, num momento pré-Constantino, o bispo de Antioquia e o bispo de Alexandria, eles tinham mais importância, mais relevância do que o próprio bispo de Roma. O bispo de Roma tinha ali o seu papel, claro, mas não chegava a ser uma Alexandria, uma Antioquia da Síria, ou Alexandria no Egito.
O que acontece a relevância desses bispos? Olha que legal. Lembra que o império já está sofrendo os ataques dos povos bárbaros que vão avançando e vão conquistando, ganhando território. O império já enfraquecido, já não consegue manter já as suas fronteiras. Os povos bárbaros vão avançando e cada vez mais o império vai fragmentando. O que você tem? Você tem muitas cidades com os povos bárbaros invadiam. Quem era aquele que, de certa forma, se posicionava e articulando, até mesmo politicamente, conseguia evitar grandes ataques, barbáries, sofrimento ao povo? Os bispos. Então, os bispos, eles exerciam essa liderança. Então, a igreja ela já tinha essa relevância dos bispos, que era uma coisa boa, tá bom? Era uma coisa boa. Então, quem não estuda história, não, mas a igreja dominou, que a igreja... Não, na verdade, com o enfraquecimento do império, a única instituição que ainda se mantém ali é a igreja. Então, esses bispos, e diga-se de passagem, muita gente boa, muita gente que leva o evangelho a sério, que está ali lutando pelo bem-estar, lutando pelo povo, e esses bispos se colocam na frente mesmo para ajudar, auxiliar o povo contra esses possíveis ataques. E se você olhar nos anais da história, muitos ataques foram evitados, alguns não, outros sim, e isso pela presença do bispo ali que exercia essa relevância, essa importância aí diante do povo, tá? Mas aí o que a gente tem? Sobre a liderança de Constantino, os bispos eles passam a gozar de um poder junto ao império. E aí, de maneira ainda, de forma embrionária, como eu falei, começa a surgir a ideia de um bispo acima dos outros. Tá vendo? Os bispos eles tinham a sua relevância, a sua importância, o seu destaque, dependendo do tamanho da cidade na qual eles eram bispos. Só que aí começa já em Constantino essa ideia do bispo local gozar de benefícios a mais. É claro que socialmente e politicamente os bispos ajudaram muito. Mas aí o que você tem? Com a cristianização do império, o que você tem? Você tem o Estado, o império, e a igreja que estão o quê? Aliançados. Eles estão aliançados. E aí o que vai acontecer? Constantino, ele traz aquela ideia do paganismo. Qual que era a ideia do paganismo? Que o chefe do Estado, o imperador, ele era também o chefe da religião, porque isso era uma prática lá fora. Tanto é que nós vamos ver aqui nessa aula mesmo, que alguns títulos que eram das autoridades pagãs ainda são preservados e vão ser aplicados ao contexto da igreja. O que você tem? O chefe do Estado é também o chefe da religião. Vamos dizer assim, por consequência, quem é o sacerdote que está mais próximo ao imperador? É o bispo de Roma, né? O bispo ali da capital, é o bispo de Roma. Então, o que começa a acontecer já? Esse bispo começa a gozar de privilégios diferenciados. Ele começa, parece que, exercer uma autoridade maior do que os outros bispos, porque ele está junto ao imperador. E aí o que vai acontecer? Quais são as desvantagens? É que nós podemos destacar o quê? A interferência do governo em assuntos espirituais e teológicos da igreja. Você começa a ter essa interferência do Estado direto ao governo da igreja. E aí, daqui para frente, historicamente falando, você começa a ter aquele conceito de que ora é o Estado que manda, ora é a igreja. Às vezes você tem um imperador lá, só de um nome, mas quem dita as regras é a igreja. Então você tem, por exemplo, homens como Leão Magno, né? Que foi um dos primeiros papas aí, e ele vai exercer essa autoridade e vai criar algumas coisas de modo que o próprio imperador que promulga o decreto de o cristianismo, religião oficial, ele mesmo vai ser excomungado, né, excluído
pelo Papa, e o que acontece? Ele não é tirado do poder, mas uma vez que ele está desligado da igreja, ninguém mais tem obrigação de obedecê-lo. Então, as suas tropas, o seu exército não precisa obedecê-lo. O povo, né, não vai se sujeitar a alguém que está excomungado. Aí ele tem que se retratar, esse imperador tem que se retratar para que a igreja possa restituir a sua posição. Então, percebe? O poder da igreja, o poder religioso. Lembrando que quando eu falo igreja, e eu gosto sempre de frisar isso, nós estamos estudando a história da igreja. Então o que você tem nesse momento, você não tem ainda a protestantes, a igreja romana, não. O que a gente tem? A gente tem a igreja, né, uma única igreja, a igreja universal, a una igreja, a igreja uma só. Só que você já tem o quê? Um desvio daquilo que é a doutrina dos apóstolos, percebe? A igreja não está guardando a doutrina dos apóstolos, então começam a surgir no seio da igreja uma hierarquia a partir do bispo de Roma. Então, de forma embrionária, você começa a ter já esse conceito do poder papal. O Estado está aliançado com a igreja, e aí o Estado interfere em questões espirituais e teológicas, e aí você começa a ter um problema. Das vantagens, você começa agora a ter desvantagens. Por quê? Porque se com o término da perseguição foi uma bênção para a igreja, você tem a liberdade de culto, os irmãos deixam de ser, como nós dizemos assim, mutilados, martirizados. Agora, com a oficialização do cristianismo no império como religião oficial, o que você vai ter? Não há dúvida que você vai ter o quê? Um momento de, e parece uma palavra pesada, mas você vai ter o quê? Um momento até mesmo de maldição. Mas, nossa, essa é uma palavra muito pesada, professor. Por que eu vou te falar que de bênção passa a ser uma maldição? Porque agora você tem o quê? O Estado e a igreja aliançados, tá? Estão aliançados. Começa agora, todo mundo quer ser evangélico, quer ser cristão, né? Evangélico é um termo, uma terminologia que é mais moderna. Todo mundo quer ser cristão. Por que todo mundo quer ser cristão? Porque eu quero gozar de benefícios do império. Você está entendendo? Então, tanto bons como maus buscavam, é claro, de uma forma hipócrita, mas estavam dizendo ali que queriam servir a Deus, mas com hipocrisia, ou seja, buscando apenas vantagens do Estado, do Império. Então, muitos se apressavam a ingressar na comunhão. Eu quero fazer parte agora da igreja. Por quê? Porque eles queriam gozar de um benefício do Estado. Aí você tem o quê? Homens mundanos, ambiciosos, sem escrúpulos, todos desejavam postos na igreja. Por quê? Porque a igreja está aliançada com o império, e aí o que acontece? Eu assumo essa posição. Lembra que eu falei no nosso último encontro que Constantino, de certa forma, o império está enfraquecido, mas ele vai dar força através do cristianismo, na unidade da fé. E o império vai ganhar força mesmo, até porque o império cai, a única instituição que se mantém de pé é a igreja. A igreja. É claro que nesse contexto agora, você não tem o fogo da perseguição que prova o caráter dos verdadeiros cristãos. Você não tem o fogo da perseguição que prova quem de fato é e quem não é. Então você tem muita gente que está ali na igreja para conseguir um cargo público, vamos dizer assim, para conseguir uma boquinha. E aí, queridos, você já começa, dependendo de quem é esse bispo que está no poder, e agora a gente fala dos papas, você vai ter um jogo de interesse político terrível. Você vai ter pessoas que assumiram a posição e vai trazer consigo, vai montar ali uma diretoria, de um clero, pessoas que estão no céu ali, com conchavo ali, que tem as mesmas intenções. Então o que acontece? Nesse momento, a igreja está longe da onde? Da palavra, da doutrina dos apóstolos, isso mesmo. Então, o cristianismo, nesse contexto, ele era de um nível muito baixo, muito inferior ao cristianismo do tempo da perseguição,
Isso mesmo. Então, você tinha todo tipo de crente, vamos dizer assim. Você tinha todo tipo de pessoas fazendo parte do culto. E aí o que acontece? Esse nível de cristãos, eles vão influenciar diretamente na liturgia do culto. Olha, na liturgia do culto. Por quê? Porque agora nós vamos falar de teologia e adoração. Então, falando de teologia e adoração, qual é o nível de cristãos que você tem? Todo tipo de gente, pessoas ambiciosas, pessoas de práticas pagãs, porque mantinham ali aquela posição diante do seu posto, do seu status, mas a sua vida corriqueira, a sua vida no cotidiano, era uma vida promíscua. Então isso vai influenciar diretamente, tanto na teologia como na adoração. Por exemplo, na adoração, os cultos de adoração, eles aumentaram em esplendor, porque agora você tem liberdade de culto, não só liberdade de culto, mas você é a religião oficial, o cristianismo é exclusivo do império. Você tem todo aquele esplendor no culto, mas você vai ter o quê? Menos espiritualidade, menos pessoas sinceras do que você teve no passado, que eles adoravam escondido, mas eram sinceros, eram verdadeiros. E aí você tem os costumes e as cerimônias que pouco a pouco do paganismo começa a se introduzir na igreja. Olha que terrível isso, meu irmão. Porque você vai ter práticas dos cultos pagãos que vão se infiltrar sorrateiramente dentro do convívio da igreja. Por quê? Porque com essa articulação política, algumas antigas festas pagãs, elas começam a ser aceitas no seio da igreja cristã. Porém, para não causar o choque, o que começa a acontecer? Uma nomenclatura diferente. Isso mesmo. Você começa a ter o quê? Nomes diferentes. Então, algumas festas vão ser introduzidas, elas vêm do paganismo, vêm de uma cultura grega, de uma cultura romana, vão ser introduzidas no cristianismo, só mudando o nome. Que é a ideia, o cristianismo é a religião oficial, eu mexo com a massa, o povão que já tem as suas práticas pagãs. Então eles vêm, celebram a mesma festa que eles estavam acostumados, e aí vai surgir o quê? O paganismo no meio da igreja, só muda a nomenclatura. Surge nessa época, você tem a ideia do carnaval, começa a surgir, né? Que vem do bacanal, né? Do deus Baco. Surgem muitas coisas. Aqui, abrindo um parênteses também, a ideia, né? O tipo de Natal que é celebrado, tá? Então você começa a ter até mesmo algumas mudanças de datas nos calendários, e todo esse contexto associando festas pagãs ao contexto da igreja cristã. E aí você tem o quê? Apenas uma associação, para que esse povo não estranhe, eles estão lá e tudo é oba-oba. Eu fico preocupado com isso, porque na verdade parece-me que é uma prática que se repete. Né? Nós estamos tão preocupados no envolvimento da massa, de ter as pessoas, que a igreja ela passa até associar algumas festas lá de fora, que são consideradas pagãs, e traz para o convívio da igreja. Tá bom? Traz para o convívio da igreja. E isso é muito preocupante, porque a igreja ela começa a se perder dessa maneira. A igreja começa a se perder justamente nesse contexto, tá? Você vai ter cerca do ano 405, mais ou menos, as imagens e os santos começam a ser introduzidos na igreja. Por quê? Porque você tem aqueles mártires, pessoas que eram sinceras, verdadeiras, que morreram pela sua fé, mas você já começa a ter a introdução dessas imagens, a imagem desses mártires, como objeto de reverência e adoração no culto. Isso tem um propósito por trás também, porque em tudo isso a igreja começa a se tornar uma máquina do império de arrecadação. Aí ora é a igreja, ora é o império, e aí fica aí nessa, né? O que vai acontecer no contexto da adoração? A adoração à Virgem Maria,
ela vai substituir o culto a Vênus e a Diana. Então é muito parecido o sistema de culto. A deusa Vênus, a Diana, essa ideia da rainha do céu, do filho, né, da imagem com o bebezinho. Então você tem todo esse contexto que era uma prática nos cultos pagãos e você introduz isso ao seio da igreja. Então aqui eu não estou falando contra a Maria, e até a Maria ela foi favorecida por Deus, né? Não é que ela tem graça para dar, ela recebeu graça e realmente foi uma mulher piedosa. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador e ela merece o seu respeito, né? Mas percebe que a igreja vai introduzindo o que não era uma prática, o que biblicamente falando nunca foi uma posição bíblica, essa ideia da adoração à imagem. Só você ler na sua Bíblia. Você, se é um amigo católico romano que está assistindo essa aula, dá uma olhadinha na sua Bíblia com calma e você vai ver que a adoração a ídolos, a imagem, ela é condenada biblicamente. Então percebe que é uma prática que é introduzida lá no contexto do império, dessa unificação da igreja e do Estado, tá bom? Então você vai ter essa ideia, por exemplo, a ceia do Senhor, ela vai não mais um memorial, ela torna-se um sacrifício, né? A ideia da transubstanciação, que aqueles elementos tornam-se o corpo, literalmente o corpo e o sangue de Cristo, que não é uma doutrina bíblica. O que a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim, era um contexto de celebrar o sacrifício do Senhor, aquilo que ele fez por nós, mas começa a ter o quê? Uma outra conotação, começa a ter uma outra ideia e surge alguns contextos na igreja que está totalmente longe daquilo que é a palavra. Você tem também o ancião, ele vai evoluir, né, de um pregador, né, daquele que está à frente do povo, como era os apóstolos, eles estavam ali para pregar a palavra, se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Ele vai se tornar um sacerdote, né, uma oficialização, um sumo sacerdócio. E aí, olha que interessante, Constantino, como eu falei, ele vai conservar alguns títulos pagãos que eram tidos ao imperador, porque a ideia de que o imperador ele também era o líder da religião. E aí você tem um título como Pontífice Maximus, que era um título que era dado ao imperador. O imperador era quase que ele era um representante de Deus na terra, não era? Você tinha já o culto ao imperador, lembra que a igreja foi perseguida, e muito perseguida, por conta dessa ideia do culto ao imperador. Você tem o Pontífice Maximus, ou Sumo Pontífice. O que vai acontecer? A igreja vai adotar esse título, e esse título vai ser conservado, né, por todos os papas desde esse tempo. Então você tem ainda essa ideia do Sumo Pontífice. Então isso ainda é muito forte. Percebe então que você tem na igreja essa infiltração das práticas do culto pagão, e tudo isso começa a formar base para doutrinas errôneas, como o purgatório, doutrinas da indulgências, né, e toda essa ideia de uma arrecadação, porque aí os leigos, né, não têm acesso às escrituras, todo mundo começa a conhecer a Bíblia pelas lentes papais, por aquilo que o clero começa a dizer, e longe das escrituras, a interpretação que é usada é apenas das lentes papais. Então, você já começa a ter aquela ideia das bulas papais, o que o Papa falou, o que o bispo, que é considerado ali como autoridade máxima, falou, está falado e ninguém questiona. E aí, ele é um representante de Deus. Leão Magno, ele começa a desenvolver a ideia de que ele é o sucessor de Pedro, porque Pedro, ele é a autoridade máxima da igreja, né? A má interpretação de Mateus 16, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali um jogo de palavras, e você tem, por exemplo, Pedro, né, Petrus,
né? E Petra no grego, rocha. Jesus está perguntando aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Parece que Jesus está numa enquete, né? Numa enquete acerca do seu ministério. E uns dizem: tu és o profeta, tu és Elias e tal. E Jesus então faz: e vós, quem diz que eu sou? Pedro, como sempre, impulsivo, né? Aquele que gostava sempre de falar, se antecipava. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus dissesse: bem, Simão, filho de Jonas, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai e tal. E você conhece a narrativa. Aí Jesus diz: eu também te digo que tu és Pedro, Petros. E sobre essa pedra, na verdade, ele não está falando que a igreja está edificada sobre Pedro, ele está dizendo sobre esta pedra, ou seja, Petra, rocha, tu és Pedro, Petros, lasca da pedra, pedra pequena. Mas sobre esta pedra, rocha, firme e grande, edificarei a minha igreja. Percebe? Tu és, e sobre essa. Então, não é Pedro, a igreja não está firmada em Pedro, a igreja está firmada em Jesus. Dentro desta parte, você tem pelo menos duas interpretações, ou duas aplicações. Quem seria essa rocha, essa Petra? Quem seria essa rocha? É a declaração que Pedro fez ou é Cristo? Na verdade, a pergunta de Jesus é: quem os homens dizem que eu sou? E vocês? Aí Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. A ideia: tu és o Cristo, Christos, ou no hebraico Machia, tu és ungido, ou seja, tu és o Messias. Então, a igreja está edificada em quem? Em Cristo. Mas Pedro, ele tem esse entendimento que tu és o ungido, Cristo. Então, a igreja, ela está firmada em Cristo. Então, não em Pedro, mas a má interpretação faz com que Leão, o grande, Leão Magno, ele faz o quê? Ele diz que Pedro, vai ser o último do bispo de Roma, e ele assume o lugar, e ele é o sucessor, que é a ideia que as portas do inferno não prevalecerão, a chave está na tua mão, que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu. E aí surge essa ideia desse bispado superior, desse supremo bispo, desse sumo pontífice. E aí começa esse conceito. Então você começa de alguma forma longe da palavra, a má interpretação bíblica, começa a se usar o quê? A igreja como uma máquina do império para trazer benefícios ao império. Então, isso é algo terrível. Você vai ter aí uma luta, vai desencadear uma luta contra o paganismo. Então, em 337, você tem a morte de Constantino, né? Constantino I, Constantino o Grande. Depois você tem aí os seus três filhos, Constantino II, Ocidente, Constâncio, Oriente, Constante, o mais jovem, Itália, África e Líria. A igreja, ela está crescendo, o império está cristianizado, e aí se Constantino ele era um articulador político, era tolerante, tanto por temperamento, né, como por motivos de interesse, apesar dele ser enfático, né, no reconhecimento da religião cristã, a gente não pode dizer o mesmo dos seus sucessores. Por quê? Porque os seus sucessores vão ser intolerantes. E aí nós estamos falando de uma caça ao paganismo, né? A gente até brinca assim, uma caça às bruxas, né? Por quê? Embora os sucessores de Constantino fossem muito mais rígidos, eles estavam longe, escuta isso, longe de lutar por um cristianismo sadio e puro. Por quê? Porque essa perseguição contra o paganismo que eu lhe falei era meramente por conta de um interesse político e econômico. Por quê, queridos? Com motivações contrárias à fé, eles iam atrás desses templos pagãos, dessas reuniões de culto, e faziam fechar, enfim, perseguia. Só que tudo aquilo que era tirado do paganismo vinha para os cofres da onde? Da igreja entre aspas, não a igreja verdadeira, não a igreja de Cristo, mas a igreja organização do império. Eu não estou falando do organismo vivo, do corpo de Cristo. Eu estou falando dessa igreja organização do império. Então, o que vai acontecer nessa época? Você já tem aí
que de forma ainda cautelosa, que isso vai ser muito mais forte na igreja medieval, o povo pagão de religiões de mistérios vão se excluir, vão fugir para as florestas, e aí você já tem aquele feminismo das práticas das bruxas, das ordens das bruxas, né? As mulheres que se envolviam nos rituais, nas florestas de bruxaria, porque o império está perseguindo, mais longe de ser uma luta por um cristianismo puro e sadio. Ou seja, vai se matar em nome de Deus, vai se torturar em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso, essa que é a verdade. Os adeptos ao politeísmo, não podendo mais viver tranquilo nas cidades, devido a essa perseguição, eles vão se refugiar em aldeias, né? Vão para o campo, e aí você tem essa designação, né? Essa terminologia de pagãos. Na verdade, a palavra vem de paganos, que quer dizer aldeão. Então expressa a ideia seguinte: pertencente ao campo, que de forma pejorativa vai ser usado a quem tem práticas idólatras, né, cultos de mistério. Então os pagãos é referente ao campo, aos aldeão, mas é porque muitas dessas pessoas vão fugir para os campos, né, vão fugir, se esconder, porque o império agora tem uma perseguição ao paganismo, lembrando sempre, não era para promover no cristianismo verdadeiro, uma purificação, não, mas era simplesmente por interesses políticos e econômicos. Novamente, em nome de Deus, o que o homem está fazendo? Cometendo aberrações. Em nome de Deus, o homem está fazendo muita coisa que Deus nunca pediu para ele fazer, tá? Embora a igreja em Roma ela tenha se afastado dos fundamentos dos apóstolos e dos princípios da igreja primitiva, ainda existiam, né, alguns grupos, numericamente pequenos, é claro, geralmente isolados, mas que eles guardavam a fé. Isso mesmo, pessoas que se mantinham ali na pureza do Evangelho de Cristo. Então, esse grupo vai perdurar por toda a Idade Média, e aí você vai ter eles no século XVI, quando vai começar um reavivamento religioso no Ocidente, conhecido como Reforma, né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que eles são os reformadores. Mas você tem muita gente boa. Na onde que estão essas pessoas? Porque agora eu só falei de um cristianismo que está longe da palavra, de um cristianismo que está longe da doutrina dos apóstolos. Aonde está esse povo? Esse povo está distante, está também em vilarejos, mas está também no quê? Na vida monástica. Por quê? Porque agora você tem o surgimento ainda, o pré-monasticismo. O que é isso? Você tem ainda o surgimento de pessoas que estão se desligando dessa igreja que está corrompida, dessa igreja imperial, desse sistema organizacional, não como igreja de Cristo, mas como uma organização que tira benefícios por meio da fé. Você tem pessoas se desligando, que vão viver nas montanhas, que vão viver nas colinas, que querem se separar, porque querem purificar a mente, a alma. Então, de forma muito sorrateira ainda, a gente começa o surgimento da vida monástica. Então, ainda que isso vai ser com muita força na igreja medieval, você vai ter as ordens monásticas, e nós vamos falar um pouquinho delas mais para frente, tá bom? Logo depois dessa grande perseguição ao paganismo, que eu volto a dizer, não foi tão grande comparado ao cristianismo, a como os cristãos sofreram, foram martirizados, mas você teve sim uma perseguição. Depois desse longo conflito, né, a igreja agora ela tem um problema interno. Qual que é o problema? O desenvolvimento doutrinário. Por quê? Praticamente o cristianismo é a religião oficial, o cristianismo vai quase que abolir o paganismo, porque as pessoas agora estão distantes, estão escondidas e têm as suas práticas, né, distante, né, onde a legislação do império não alcança.
mas você começa a ter o quê? Um problema doutrinário, porque uma série de controvérsias dentro da igreja acerca das doutrinas começam a surgir. E aí você tem o quê? Os concílios, os concílios. Então por que eu disse que tem coisa boa? Porque, de certa forma, a igreja se posicionava contra a heresia que surgia no seio da igreja. Não tinha uma aceitação tão simples assim, como a gente vê hoje. Surge uma moda nova, expurga as escrituras, distorcendo as escrituras, e a ideia hoje é o seguinte: cada um segue o seu caminho, o seu movimento, e tá bom. Na época, não. Na época a igreja se posicionava. Então, o período de 313 até 441 foi marcado por grandes controvérsias teológicas, que aí vai resultar no quê? Em 7 concílios universais. Então, os líderes da igreja vão se unir para resolver esses conflitos. Então, você tem Nicéia, né, o concílio de Nicéia, que é considerado o primeiro concílio, mas na verdade, se você ler em Atos 15, a igreja já tinha tido um concílio, mas a nível aqui, vamos dizer assim, aqui a nível universal, o primeiro concílio de Nicéia, 325, depois você tem Constantinopla, 381, concílio de Éfeso em 431, Calcedônia em 451, Constantinopla II em 553, Constantinopla III em 680, 681, Nicéia II em 787. Então, o que vai acontecer? Esses concílios, eles fizeram grandes reformulações universais, como estabelecer os credos, as principais dogmas da igreja cristã. Então, de certa forma, a igreja se posicionava contra essas controvérsias teológicas. E essas controvérsias giravam em torno do quê? As pessoas da Trindade, né, a divindade de Cristo, foi aonde, né, o concílio de Nicéia ele vai girar em torno disso. Então a ideia é essa, defendendo contra Ário, como nós já falamos. Constantinopla vai falar da ideia do Espírito Santo. Depois você tem o contexto da Trindade. Então começa aí a ideia da hierarquia na Trindade. Então a igreja vai se posicionar com credos, né? Não, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus. E a igreja vai se posicionar contra isso, mostrando a unidade, né? A divindade de Cristo. A briga em torno da natureza de Cristo, né? A influência do dualismo grego. Não, Jesus ele era homem, não era homem. Ele era Deus, não era 100% Deus, 100% homem. E aí você tem o concílio de Éfeso e Calcedônia, já haviam condenado as doutrinas que vinham espúrias, né? E aí em Constantinopla III que a questão vai ser resolvida. Aí o concílio vai estabelecer o quê? Que Cristo era completo em sua divindade, completo em sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tendo as suas duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Aí fica decidido, Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Então, influência desse dualismo, o povo tinha dificuldade na aceitação, né? Então, a matéria é má, mas como é que pode? Se a matéria é má, então se ele era homem, então ele tinha pecado, a matéria é má. Influência, mas o espírito é bom, né? Essa influência platônica, eu sou uma alma presa nessa prisão de que é esse corpo mau, pecaminoso. E aí a igreja vai se posicionar contra essa heresia. E não, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então, percebe que de certa forma a igreja se posicionava, esses concílios eram bons, a igreja se unia para defender a fé. Então eu não posso falar que de todo foi ruim, não. A igreja se posicionou, ela vai crescendo e ela vai se posicionando. Só que no decorrer disso você tem o quê? Você tem pessoas boas e pessoas ruins. Você vai ter bispos sinceros, verdadeiros, e bispos que estão ali pelo interesse financeiro e corrompe a igreja de Cristo. Então sempre existiu e sempre vai existir. E isso vai ter muita força lá na igreja medieval, que é o assunto da nossa próxima aula. Então não perde, tá? Como eu disse, então de forma sorrateira você tem o quê? O surgimento dos mosteiros, isso mesmo.
vai ter força muito na igreja medieval, mas vários fatores contribuíram para o surgimento do monasticismo. O que é isso? Nós vamos ver, um deles é que essa influência, como eu falei, dualista sobre a carne e o espírito, e essa tendência a considerar que a carne é má, né, que todos os meus problemas são oriundos dessa carne, e o meu espírito é bom, o que vai acontecer? A fuga do mundo, a ideia é que eu preciso fugir do mundo, fugir dos grandes centros, aonde está a pecaminosidade, a promiscuidade, e aí eu vou crucificar a minha carne. Você tem aquelas pessoas, porque agora você não tem mais o martírio, não é verdade? E tem sempre aqueles que gostou dessa ideia da punição, da penitência. Começa uma doutrina de autoflagelo, de matar a minha carne. Então eu vou fugir para os campos, vou para longe, vou me dedicar somente à oração, somente ao estudo da palavra. Então você tem muita gente boa nos mosteiros, nessa ideia, muita gente sincera, mas o que eu costumo dizer, alguns passam do ponto de espiritual e tornam-se o quê? Espiritualizados. Deu para pegar? Eu saio da linha do espiritual e me torno espiritualizado, aí começo práticas de ficar numa posição determinado tempo, flagelando, subir numa coluna, subir, ficar lá, um autoflagelo, comer, vai dar prazer à minha carne, então eu não como, votos de abstinências, e aí começa um contexto não de espiritualização, de uma pessoa espiritual, uma pessoa próximo de Deus, mas um contexto de não são todos, tá? Não são todos, mas de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que ela começa a ter práticas que, na verdade, não é aquilo que era proposta bíblica, mas essa ideia do autoflagelo, essa ideia de eu preciso punir, os meus olhos não podem ver, eu não posso, tal. Só que o problema é o seguinte, porque eles fugiam do mundo, mas ainda tinha, né, essa luta, né? E agora eu vou usar essa expressão dele, essa luta da nossa carne, do nosso espírito, essa ideia dos meus desejos, das minhas vontades, e acabavam acontecendo também muitas coisas, mesmo que eles estavam separados, mas aconteciam muitas coisas. Tinha-se também as suas vantagens no surgimento dos mosteiros? Sim, porque você agregava muita gente piedosa. Porque o elevado número de pessoas que se converteram à fé cristã, essas pessoas não foram devidamente discipuladas, né? Qualquer um podia fazer parte da igreja. Então você tem essas práticas pagãs, como eu já falei, um sistema de culto totalmente longe da palavra. O que os mosteiros vão fazer? Vai desassociar a igreja da igreja. Então surge um movimento puro, né? Um movimento puro. Há quem diga, né, que o puritanismo é um monoteísmo diferenciado, né, melhorado, vamos dizer assim, né? Mas que, na verdade, você vai ter essas pessoas que vão sair e, por conta da decadência moral que a igreja está vivendo, vai haver aquela racha, né? Não, a igreja pura somos nós aqui. Então, se isso se junta a uma arrogância, se isso se junta a uma prepotência, eu vou sempre me sentir mais santo do que aqueles que estão lá. E é um tipo de sentimento que surge ainda hoje, né? Aqueles que têm as práticas dos montes, da oração. E eu gosto, viu, irmão, de orar no monte. Eu acho que é um momento que você se separa para Deus, também como é importante você orar dentro do seu quarto, fechar a porta, você ter aquele momento de solitude. Mas existem aqueles que, de certa forma, se consideram mais santos, porque estão sempre orando nos montes, nas montanhas, e eles sim são diferentes da igreja aqui embaixo. Então acaba meio que virando que uma oposição. Mas os mosteiros foram muito bons mesmo, foram de suma importância para a igreja. Por quê? Porque os mosteiros, eles vão desenvolver técnicas sofisticadas na área da agricultura. Isso mesmo, vão ser peritos na agricultura, porque eles vão para os campos, para as colinas, e vão desenvolver ali o seu meio de sustento, e vão desenvolver técnicas muito boas. Eles vão proporcionar
a educação de nível superior, porque eram estudiosos, eles, né, eram escribas, escreviam as escrituras, então foram de suma importância na conservação, né, dos registros bíblicos. Por quê? Porque eles eram copistas, copiavam as escrituras e estavam ali nos mosteiros fazendo as cópias, homem muito estudado. Então surge nos mosteiros a educação de nível superior, né? Ou, por exemplo, Lutero. Lutero tornou-se um monge. Então qual que é a ideia? Você tinha pessoas piedosas, aqueles que foram seus tutores, também é possível que eram pessoas piedosas, sinceras. Você tem o que no monacismo? Você tem o auxílio aos enfermos, eles vão servir de refúgio aos necessitados, aqueles que batiam a sua porta, eles acolhiam. Então, há quem diga que as Santa Casas surgem dos mosteiros, né? Aqueles homens piedosos que estavam ali para ajudar. Mas aí você vai ter, com alguns papas que assumem, vai ordenar essa ideia do que não pode casar, né? Enfim, e vão algumas doutrinas que a Bíblia nunca pediu, e isso vai confundir. Tinha muita gente boa lá, mas tinha alguns também que estavam corrompidos. A liderança está corrompida em determinado momento da igreja, a liderança suprema, já nesse conceito papal, a liderança está corrompida, e isso de alguma maneira vai influenciar toda a igreja. Mas você tinha muita gente boa, muita gente sincera. Então, mas os mosteiros também, eles acabaram deixando muito débito a se considerar. Por quê? Porque muitos se isolaram e deixaram de contribuir com o mundo. Então eles tinham a palavra, tinham conhecimento, né? Mas deixaram débito. Por quê? É uma ideia de se preocupar só consigo mesmo e não dar aquele auxílio ao povo. Mas você também tinha alguns mosteiros que eles iam, ficavam por um tempo e depois voltavam. Você tem também alguns que iam nessa obra missionária. Então, assim, teve momentos bons, teve momentos ruins, né? O problema é que havia um favorecimento de uma arrogância espiritual numa experiência de fé individual. Então é aquela, não todos, né, mas alguns considerar que são os sábios extremistas, a ponto só eles são espirituais, e as pessoas iam procurá-los porque eram sábios em questões, e aí você, né, esse nível de... A igreja de lá da cidade não presta, a igreja daqui, dos mosteiros, que é a igreja verdadeira. E sempre quando isso acontece é perigoso, porque hoje a gente tem até, no contexto da igreja, hoje atual, você tem os grupos que se consideram superiores, e nunca foi bom isso, nunca foi bom, nunca foi a proposta bíblica, tá bom? Bom, aí agora nós entraremos de cabeça na igreja medieval. Isso, que agora o poder papal com muito mais, né, força, muito mais influência. Nós vamos falar do sistema político da época. Você tem aí os senhores feudais. Bom, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe, foi muito bom ter estado com você nesse momento, aí nesse período. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, tá? Indica para alguém, dá o joia aí. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Tenho que dizer para você que a nossa escola, o Instituto Ministrando para Transformar Vidas, ele tem um propósito, que a tua vida seja ministrada pelo poder da palavra de Deus. Esse é o nosso foco, tá bom? Esse é o objetivo da direção, que você seja ministrado e alcançado pela palavra de Deus. Então, a ideia é que, se você quiser, eu te dou essa liberdade de você passar esse vídeo para alguém, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas se você quer ter 100% de aproveitamento, então se inscreve, entra em contato conosco, tá bom? Por quê? Porque aí você vai receber o material didático, você vai seguir a sequência, é um curso sequencial, tá bom? Você tem todas as disciplinas que nós estamos estudando, vai receber o material didático e vai crescer na graça e no conhecimento. Você tem, no final do seu curso, você recebe diploma de conclusão de curso, enfim, um certificado interdenominacional, ou seja, se você é batista, presbiteriano, assembleano, universal, plenitude, enfim. A nossa proposta é estudar a palavra
e apresentar os princípios do reino de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, foi muito bom. Tá? Nós sempre deixamos na descrição do vídeo aí as informações. Manda uma mensagem pelo Zap, tem também o telefone sem ser celular. Se você quiser, tem um fixo, fica à vontade, tá? Se você quiser estudar conosco em um dos nossos polos presenciais, também você é o nosso convidado. É claro que isso se tiver um próximo de você, tá bom? Mas se não, estuda à distância, que também o conteúdo é muito bom. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Beijo no teu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até uma próxima aula, se Deus quiser.